você luta contra um chefe, a arma dele é incrível. Causa muito dano, você mal consegue lidar com ela. Você vence, pega a arma e... não serve pra nada. Hoje, vamos ver 10 armas de chefes que ficam muito piores quando você as desbloqueia. Em 10º lugar, está a espada Yamato, de Devil May Cry 4. Já falamos antes como Vergil, o antagonista, o anti-herói, irmão do personagem principal, Dante, é um dos personagens mais overpowered que existem. Basta olhar as habilidades dele. Ele pode se teletransportar como um louco, criar árvores gigantes que podem sugar toda a vida da Terra. Ele pode, literalmente, cortar o tecido da realidade, esse cara. Ele é uma fera, e um grande motivo para isso é sua espada, a Yamato. Na forma de chefe, ele fica totalmente louco com essa coisa, bloqueando todos e quaisquer ataques quando bem entende, se teletransportando várias vezes seguidas, invocando sombras para te atacar a qualquer momento, desferindo combos enormes e insanos quando ele quer. As lutas contra chefes, contra Vergil, são algumas das melhores de toda a série, mas quando você realmente consegue usar a Yamato como jogador, ela não é tão impressionante. Então, quando você joga como Vergil nas edições especiais de alguns jogos, é impressionante como eles conseguem incorporar a maioria de suas habilidades de chefe ao seu conjunto de golpes. Mas não estamos falando de jogar como Vergil aqui, estamos falando de quando Dante pega a Yamato. E é uma das armas que Dante pode usar na parte dele em Devil May Cry 4. Demorou alguns anos para a Capcom lançar uma edição especial desse jogo que permitia jogar como Vergil. Então, por um tempo, essa era a única maneira de jogar com a Yamato no jogo, e ela não é tão impressionante. Ah, sim, e Nero, tecnicamente, também pode usar a Yamato no jogo, mas ela só aparece quando ele está na forma Devil Trigger. Para Dante, seu conjunto de golpes é muito limitado em comparação com o que Vergil pode fazer com a arma. Ele ganha uma mudança de estilo inteira por isso, chamada estilo Dark Slayer, o que é bem legal, não me entenda mal. Mas só é realmente útil quando você a combina com várias armas, em vez de apenas a Yamato. Devil May Cry 4 é o único jogo da série onde você pode realmente desbloquear a arma de Vergil, em vez de apenas pegá-la por jogar como Vergil. E este é um caso em que ela não é tão incrível quanto você esperaria. Em 9º lugar está o Cajado de Hermes, de Assassin's Creed Odyssey. Esses jogos são conhecidos por suas tramas complicadas e históricas, que vou resumir para você. Pegue a arma mágica antes do vilão no seu cerne. Quer dizer, sim, tem muito mais coisa acontecendo, mas no fundo é isso. Temos as maçãs do Éden, a espada de Assassin's Creed Unity, então tem isso, o Cajado de Hermes. Essa peça do Éden, um dos muitos artefatos deixados pelos precursores, chamados Izu, na lore dos jogos, é talvez a coisa mais poderosa introduzida na série até agora. Quer dizer, olha a lista de poderes que essa coisa tem. Te dá regeneração e poderes de cura. Faz com que você não precise comer ou dormir. Te deixa fisicamente mais forte. Permite que você manipule energia. Você pode teletransportar. Ele faz algo chamado autotransmutação, que eu acho que é mudar de forma. E a outra coisa, ele te faz viver para sempre. E qualquer um com esse cajado é basicamente imparável. No final do jogo, você o encontra em posse de Pitágoras, que está guardando os portões de Atlântida. Você pode lutar com ele por isso. E ele é claramente super poderoso com ele. Mas você não pode realmente usá-lo depois disso. A única maneira de desbloquear essa coisa é completar toda a campanha DLC de Atlântida, que finalmente te dá acesso a essa arma de poder supremo. Só que ela não faz nada de tão especial. Quer dizer, claro, é poderosa, mas não faz nada que uma arma normal não faça. Você não pode começar a se teletransportar por aí. Ela não te dá força sobre-humana ou habilidades de cura, apenas uma arma normal. É uma boa arma, mas além de ser bonita, ela simplesmente não se destaca muito, que é uma grande decepção. Em 8º lugar está o Raio Congelante de Arkham City. Quem jogou os jogos Arkham lembra da luta contra o Mr. Freeze, certo? É difícil, tensa e te força a pensar rápido. É um dos melhores chefes da série e provavelmente uma das lutas mais memoráveis dos games, sinceramente. Um grande motivo pelo qual o Sr. Freeze era tão intimidante era por ser tão perigoso. Apenas alguns golpes com o raio de gelo e o Batman estava morto. Então você tinha que evitá-lo e tentar eliminá-lo sorrateiramente, sabendo que, se ele te pegasse, você teria apenas alguns segundos para escapar ou estaria acabado. Esse cara é casca grossa. Claro, qualquer arma que ele te dê será bem decepcionante, porque nunca será tão boa quanto o que ele guarda para si. E sim, o raio congelante não é tão impressionante. Claro, ele pode atordoar inimigos por alguns segundos, o que é útil se você quiser trapacear para sair do mapa. Mas fora isso, é meio que uma granadinha que faz um pequeno puff quando você a joga. Não exatamente uma arma de gelo mortal, é mais uma bola de neve levemente intimidadora. Em 7º lugar, a grande espada do abismo de Dark Souls, uma série
que tem uma quantidade absurda de armas, e muitas delas são criadas pegando uma alma de chefe e as forjando em armas. Na maioria dos casos, a arma que você consegue será baseada no que o chefe estava usando, e decepcionantemente, elas muitas vezes não são tão boas. O problema geralmente reside no fato de que muitas armas de chefes são realmente pesadas, têm requisitos de atributos altos ou incomuns, e muitas vezes não escalam muito com atributos, e, muito mais frequentemente do que não, exigem materiais raros e caros para serem aprimoradas. Se você tiver a build certa, essas armas podem ser incrivelmente poderosas, mas por serem tão especializadas, pode ser difícil usá-las muito, especialmente quando você está jogando pela primeira vez em qualquer um desses jogos. Uma das armas mais icônicas da série é empunhada por um de seus chefes mais icônicos, Artorias, o andarilho do abismo do DLC Artorias of the Abyss, de Dark Souls 1. Ele é uma fera absoluta de chefe, com muitos ataques, que é incrivelmente perigoso e desafiador. Alguns de seus piores ataques incluem esse ataque de investida saltitante e o ataque de cambalhota, esse ataque brutal, onde ele invoca uma explosão abissal gigante que o torna mais poderoso depois de usá-la. E o cara ele é simplesmente cruel. Não havia esperança de você conseguir igualar esse cara apenas pegando sua arma. E sim, você não consegue. Em comparação com o chefe, quando você está segurando a arma, você fica incrivelmente lento e desajeitado. Em jogos posteriores, ela permite emular alguns dos movimentos de Artorias, como o corte de cambalhota, mas mesmo assim, você não é tão rápido e fluido quanto o Artorias era. Esta dificilmente é a pior arma da série ou algo assim. É apenas um exemplo muito bom de como a maioria das armas dos chefes não são tão impressionantes quando você tenta usá-las. Em sexto lugar, está a cabeça da Euryale de God of War 2. Nos primeiros jogos de God of War no PS2, Kratos consegue muitos de seus poderes de inimigos e chefes. Nem todos são armas exatamente, e muitas vezes eles são basicamente tão bons, se não melhores, do que quando o chefe os tinha, quando Kratos os pega. Mas isso não é bem o caso aqui. A cabeça da Euryale não é nem uma arma tão boa quanto a que ela substitui do primeiro jogo, muito menos tão boa quanto o que a chefe usa. Euryale, que é a chefe do templo de Euryale, no Pântano dos Esquecidos, em uma parte inicial do jogo, é literalmente uma irmã da Medusa. Então você, provavelmente, pode adivinhar o que ela faz como chefe. A maior parte da luta é gasta tentando evitar seu olhar petrificante, que pode te matar se você ficar nele por muito tempo. Por causa disso, ela é, na verdade, uma das chefes mais difíceis do jogo, porque a morte pode te atingir a qualquer momento. Quando você a mata, você consegue a cabeça dela como arma, e ela funciona praticamente exatamente como o olhar da Medusa do primeiro jogo. Você pode congelar inimigos e despedaçá-los se usar, mas gasta muito poder mágico, e certos inimigos são imunes ao seu efeito. Obviamente, a rainha Górgona não tem essa desvantagem. Ela usará seu olhar o quanto quiser. Para piorar a situação, a cabeça nem é tão boa quanto era no primeiro jogo. Não funciona em Górgonas desta vez. No original, funcionava perfeitamente bem. Então sim, meio decepcionante em todos os aspectos. O chefe pode usar seus poderes de olhar basicamente o quanto quiser, enquanto para Kratos, ele apenas consome a barra de magia. Eu não sei, é um daqueles casos em que você pensa, por que vocês fizeram isso, gente? Tipo, se for incluir, inclua direito. Em quinto lugar, estão os Wraiths de Halo 2. Não exatamente um chefe, mas os Wraiths são alguns dos veículos mais perigosos da série Halo. E Halo 2 foi o primeiro em que você podia realmente comandar um e usá-lo contra o Covenant. Essas coisas podem ser bem assustadoras. Eles têm um morteiro de plasma nojento com uma enorme área de impacto, junto com 2 canhões de plasma na frente. Você pensaria que conseguiria usar esses canhões mais ou menos como se usa a metralhadora no tanque humano. Mas não, em Halo 2, pelo menos, você fica preso usando apenas o morteiro de plasma quando você rouba um desses. Essa pequena desvantagem torna a coisa muito menos útil de se pegar. O morteiro é poderoso, mas muito lento para atirar e ainda mais lento para atingir. Então, a menos que você tenha um alvo enorme, é provável que você erre, e sem outra arma que você possa usar, você está meio que um alvo fácil, e é menos uma arma incrível e mais um alvo flutuante quando você a pega. Em quarto lugar, está o Jeep militar de Dead Rising. Você sabe exatamente do que estou falando. Você os conhece, você os odeia. Estou falando do chefe condenado de Dead Rising. Aquele cara, He ain't my boy, but the brother is heavy. É uma música que vai ficar marcada na sua cabeça se você jogar esse jogo o suficiente. Esses caras são uns desgraçados e vão arruinar o seu dia. Toda vez que você passa pelo Central Park, eles não vão embora. Estão sempre lá, te perseguindo com o caminhão
e sendo uma grande dor de cabeça. Derrotá-los também não é fácil, sempre acaba sendo demorado e estranho, porque este é um jogo sobre brigar com zumbis, não entrar em tiroteios com veículos em movimento. Só lidar com esses caras é realmente chato. E você pode pensar que a recompensa por vencê-los valerá a pena, tipo, meu próprio Jeep militar, isso vai ser demais. E claro, é bem legal no começo, pelo menos antes de você perceber que existem alguns problemas. Tipo, o Jeep não pode sair da área do parque e dos túneis subterrâneos. Ele quebra muito rápido depois de passar por zumbis o suficiente. Você pode remover a metralhadora. E a coisa é, na verdade, uma das armas mais poderosas do jogo. Mas o problema é que ela é especial. Você não pode guardá-la no seu inventário. E a munição é limitada. Então, você não a usa muito, a não ser para atropelar alguns zumbis, o que é divertido, mas não dura. Para piorar, se você tentar levá-la para a área principal do shopping, ela desaparece. Esse tipo de arma não é transferido entre telas de carregamento. Então, o único lugar onde você pode usar essa arma monstruosa é o único lugar onde você realmente não precisa dela. Este é um caso em que a recompensa é realmente muito boa, mas há outras mecânicas de jogo restritivas que a atrapalham. Em terceiro lugar, está o asterisco do apostador de Bravely Default 2. Os jogos Bravely Default são todos sobre conseguir armas de chefes. Essa é uma mecânica enorme nesses jogos. Neste caso, são asteriscos, que são basicamente classe. A estrutura do jogo faz você lutar contra chefes e obter suas habilidades, fora ter muito mais vida e ser um pouco mais forte para compensar o fato de que você geralmente está lutando contra esses caras em 4 contra 1. Os asteriscos que você consegue dos chefes são normalmente muito piores do que o que um chefe usa, com algumas grandes exceções. Isso pode ser controverso, mas para nós a única classe que é muito melhor quando um chefe a usa do que um jogador é o asterisco do apostador, especialmente quando você luta contra eles novamente no final do jogo para desbloquear suas habilidades supremas. Se você jogou os jogos Final Fantasy com o personagem ou classe de apostador, provavelmente tem uma boa ideia de como tudo funciona. Eles têm uma roleta de máquina caça-níqueis que determina quantas vezes eles atacam e quanto dano eles causam. Para o jogador, é bem aleatório. Então você pode conseguir algumas rodadas muito boas, você pode conseguir algumas rodadas muito ruins. Mas claramente não é o caso para o chefe apostador do final do jogo. Eles sempre tiram de 8 a 9 nas rolagens, o que os torna incrivelmente poderosos e incrivelmente danosos. Sério, a sorte deles é ridícula. É óbvio que não é sorte. É simples assim. Eles não tiram rolagens ruins. Às vezes, eles não tiram rolagens perfeitas, mas são pelo menos boas. Compare isso com quando você usa a classe de apostador, você nunca consegue uma rolagem boa quando quer. Para este exemplo, tudo sobre as regras. E enquanto você tem que seguir as regras, os chefes podem fazer o que diabos quiserem, e o jogo pesa tudo a favor deles. Em segundo lugar, está Excalibur da série Final Fantasy. Sim, você ouviu certo. Excalibur, não Excalibur. Na maioria das vezes, quando essa arma aparece, é uma piada total. É tipo uma forma de enganar o jogador momentaneamente, fazendo-o pensar que conseguiu algo bom, em vez de apenas um grande pedaço de lixo. O que torna essa coisa tão ruim é que geralmente ela causa apenas 1 de dano, e se o wiki de Final Fantasy serve de base, ela muitas vezes até tem bons atributos. Então, se você selecionar equipar automaticamente, ela será equipada automaticamente no seu grupo, mesmo que a coisa seja absolutamente inútil. Ela apareceu originalmente em Final Fantasy IV, mas é mais associada a Gilgamesh, que apareceu pela primeira vez no 5. Para este, vamos focar na aparição de Gilgamesh no 12, onde ele aparece como um chefe bônus perto do final do jogo. Você pode lutar contra ele se fizer a caça 40, Batalha na Grande Ponte. E mesmo que você não o derrote durante esse encontro, você ainda ganha a Excalibur pelos seus esforços. E sem surpresas, ela é um lixo. Gilgamesh se transformou lentamente em um tipo estranho de personagem de comédia que impunha versões falsas de muitas armas icônicas da série. Ele nunca é um chefe fácil, no entanto, e ele pode te destruir completamente em certos jogos se você não for preparado. Então, enquanto ele pode te vencer e causar toneladas de dano com suas armas falsas, uma vez que você as pega, elas são inúteis. Em primeiro lugar, o Spark Shock de Mega Man 3. Quando a gente levantou isso, eu defendi com unhas e dentes que deveria ser o número 1 da lista. Ok, então, você conhece Mega Man, você seleciona fases, derrota chefes robôs e pega as armas deles. A qualidade dessas armas varia muito, mas tem uma arma que você pode conseguir de um chefe que é, sem dúvida, a pior.
o Spark Shock. A questão é a seguinte, o Sparkman não é tipo super difícil nem nada. Ele pula, atira uma bola elétrica grande, tem um ataque espalhado. Pode ser um pouco perigoso, mas não é particularmente difícil nem nada. Dito isso, o uso que ele faz da arma é muito mais forte do que o seu uso da arma. O que torna a arma tão infame é o quão inútil ela é. Tipo, pelo menos quando o Sparkman te ataca, ela realmente causa algum dano. Sim, você me ouviu direito. Essa coisa só atordoa inimigos, quer dizer. Isso pode ser útil, certo? Você os atordoa e troca para outra arma. Mas não, aqui está o grande problema. Você não pode trocar para outra arma enquanto um inimigo atordoado está visível. Sim, é isso mesmo. Ela impede ativamente que você troque de arma, que seria a única forma de ser útil de alguma maneira. Isso foi corrigido em versões posteriores do jogo, mas no Mega Man 3 original do NES, você ia querer ignorar essa arma como se fosse praga. É uma arma de chefe, que nem era ótima quando o chefe a usava. No entanto, pelo menos, o chefe conseguia algum uso dela. Nas suas mãos, ela é pior do que inútil. Ela pode te matar. E isso é tudo por hoje. Deixa um comentário pra gente saber o que você achou. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, essa é uma ótima hora para se inscrever. A gente posta vídeos novos todo dia da semana. Não esquece de ativar todas as notificações. Como sempre, muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima aqui na Arcadia.